E aí, pessoal, o que eu vou mostrar aqui agora nesse vídeo é como que eu faço para organizar as minhas tarefas e o meu dia a dia, tá? Enfim, a gente tem muita coisa para fazer, né, durante o dia e às vezes, se você não gerenciar muito bem isso, você vai acabar deixando de fazer coisas que são importantes, tá? Então, o objetivo desse vídeo é simplesmente, de uma forma bem rápida, eu vou mostrar assim muito por alto, superficialmente, como que eu faço para organizar o meu dia a dia, enfim, e as minhas tarefas. Eu espero que isso seja útil, tá? E veja se, enfim, se tá bom, se não tá, e depois interaja comigo, falando se você tem uma outra forma melhor, como é que você faz. Eu decidi mostrar isso daqui porque eu sempre fico tentando melhorar, sempre me organizar melhor. Aí eu fico pesquisando muitos vídeos, muitas pessoas, né? Na internet tem muito conteúdo interessante sobre como se organizar, como cumprir suas tarefas, como adquirir bons hábitos, né? Como gerenciar seus hábitos. Só que às vezes as pessoas, eu queria saber como que é o dia a dia do cara, né? Às vezes você tem uma pessoa que, enfim, que é um cara top, um cara que tem um alto desempenho, um cara muito maneiro. Aí ele dá palestras sobre isso, como gerenciar as tarefas, como ser mais produtivo. Mas assim, eu quero saber como é que é o dia dele, né? Como que ele gerencia as tarefas dele no dia a dia real, como é que é a organização dele. E é difícil achar isso, né? Então, assim, eu estou fazendo esse vídeo para compartilhar como que eu divido a minha tarefa, quais são as minhas tarefas, como que eu divido, o que eu tenho para fazer, né, durante o dia, durante a semana, tarefas de curto, médio, né, e longo prazo, né? É claro que eu não vou colocar tudo aqui, né, porque, enfim, tem muitas coisas que são pessoais, mas aqui vai estar, enfim, boa parte, né, enfim, como que é o meu dia aqui, né? Então, assim, vamos lá. O software que eu uso, tá, para poder gerenciar o meu dia a dia, gerenciar as minhas tarefas, é um software chamado Evernote, tá? Esse software, né, ele pode ser baixado aqui no site do Evernote. Aí é sempre interessante você baixar qualquer programa, sempre tem que ser do site oficial, tá certo, galera? Você não pode ficar baixando coisa de baixa aqui, super downloads e essas coisas não, tá? Porque isso aí provavelmente vai vir com vírus, vai vir com um monte de coisa ruim no seu computador. Tá? Então é sempre interessante, quando você for baixar um software, você tem que baixar ele, né, do site oficial. Tá? E esse aqui é o site oficial, tá? O software que eu uso é o Evernote. Ele é gratuito, mas também tem versão paga. A versão gratuita me atende perfeitamente bem. Tá? Então você pode aqui fazer o seu cadastro, clicar aqui em baixar e fazer o download. Tá? Esse software aqui, está aqui embaixo, aqui, como você está vendo. Deixa eu só conferir se a minha tela está aqui ok. Beleza. Eu tenho aqui o atalho, tá certo? Aqui na minha barra aqui. Não fique, os meus alunos aí não fiquem me perguntando por que eu estou usando o Windows, tá certo? Isso daí é uma questão para outro dia, tá certo? Então, tá aqui o software que eu uso, que é o Evernote, tá? E conforme eu falei no post anterior, eu divido a minha vida em algumas áreas, tá certo? Para que eu consiga gerenciar melhor as áreas, eu divido a vida em várias áreas dessa aqui, que está aqui à esquerda, tá certo? Então, esse daqui é um software, nada mais é do que um software de notas, para você tomar notas, mas eu uso para colocar as tarefas, tá? E aqui não tem conceitos, não tem conteúdo, tá? Eu acho que tudo se divide em teoria e prática, né? Teoria é tudo aquilo que você sabe e prática é tudo aquilo que você faz, né? Então aqui esse software é só para gerenciar o que eu faço, não o que eu sei, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, você tem aqui, o objetivo aqui não é te ensinar a mexer no Evernote, tá certo? Isso você tem um monte de vídeos legais no YouTube aí para te ensinar isso. O objetivo é só para te mostrar rapidamente como que eu uso, como é que eu divido aqui as notas, tá certo? Para você só ter uma noção superficial. Se você quiser se aprofundar, você pode conversar comigo, tá? E também tem o YouTube aí, tem muitas coisas maneiras aí, muitos materiais bons na internet, tá? Então, conforme
o post anterior que eu fiz lá no blog, lá, eu divido a minha vida nessas áreas aqui. Corpo e mente, desenvolvimento pessoal, espiritual, operacional, profissional e relacionamento. Qualquer coisa que eu tenha para fazer está dentro de alguma dessas áreas aqui, tá certo? Então, esse software aqui você consegue criar, que a gente chama de cadernos, né? E dentro de cada caderno eu criei um caderno para cada área da minha vida, que fica aqui, e dentro de cada caderno eu tenho uma série de notas. É simplesmente isso. Você pode fazer também isso no Word, no Write, até no bloco de notas, se você quiser. Tá? É só uma forma de organizar o conteúdo que você tem. É só uma forma de organizar as suas notas. Tá? Enfim, eu estou usando a Evernote agora, eu já usei outros softwares, mas eu estou usando a Evernote agora porque, enfim, está dando certo para mim aqui até o momento. Tá? Então eu tenho aqui, em cada área da minha vida que eu coloco aqui, que é o caderno, tá? Que você pode criar aqui, cada caderno, eu tenho várias notas dentro desse caderno. Então, dentro, por exemplo, de corpo e mente, eu tenho várias notas aqui, tá? Várias anotações e várias tarefas que eu tenho dentro dessa grande área, né? Essa grande área ela é dividida em outras partes, tá? E dentro de cada parte dessa aqui, eu coloco tudo que eu tenho para fazer, todo o meu gerenciamento. Né? Então, dentro de corpo e mente, é tudo aquilo que é relacionado ao corpo e à mente. Né? Então, é tudo relacionado à saúde, tanto à saúde física quanto à saúde mental. Então, aqui entra, por exemplo, eu tenho uma nota chamada exercícios físicos, onde eu coloco aqui algumas coisas que eu faço em relação ao exercício físico. Eu tenho uma nota chamada, por exemplo, rituais, onde eu tenho, né, não é ritual, beber sangue, essas coisas não, né? E ritual é tudo, enfim, qualquer coisa que você faça que é, enfim, tudo igual. É uma série de passos que você toma e você faz sempre daquela forma, né? Isso é um ritual. Eu tenho aqui meu ritual matinal, que é o que eu faço, por exemplo, toda manhã. Eu tenho meu ritual noturno, tá? Que é o que eu faço, né, toda noite. E algumas anotações aqui, tá? Aqui, eu não vou aqui dizer as coisas que eu faço. Falar sobre as coisas que eu estou fazendo. Isso daqui é somente para mostrar como que eu uso o Evernote, como que eu divido as minhas tarefas. Tá? Eu não vou comentar aqui sobre as coisas que estão escritas aqui. Isso aqui pode ficar para uma outra oportunidade. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho médicos e exames. Então, por exemplo, aqui eu tenho exames. Eu tenho que pegar o resultado de um exame X no dia tal. Né? Eu tenho que pegar uma autorização, eu tenho que marcar algum médico, ou eu tenho que voltar ao algum médico, tudo relacionado a isso. Eu coloco aqui, por exemplo, nessa nota. Né? Note que corpo e mente, para mim, também está relacionado a lazer. Então, aqui dentro do corpo e mente, eu vou ter notas também de lazer. Por exemplo, música, para mim, é lazer. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu toco alguns instrumentos, eu coloco aqui alguns treinos, tá? Que eu faço diariamente ou semanal, enfim, que eu coloco aqui. Tá? Tem coisas relacionadas à minha alimentação, né? Em relação à viagem, né? Viagem para mim é lazer, está relacionado à saúde da minha mente, então é uma nota que vai entrar dentro de corpo e mente. Aí são questões relacionadas à viagem, por exemplo, checklist de uma viagem, né? O que eu tenho, tudo que eu tenho para levar e etc. Né? Enfim, isso aqui é só um exemplo de um caderno. Eu poderia passar por vários cadernos aqui. Eu tenho, por exemplo, aqui um caderno chamado Desenvolvimento Pessoal, onde eu coloco, enfim, objetivos que eu tenho, tá? A médio e longo prazo. Eu coloco aqui também a minha rotina, né? Então eu tenho uma rotina que eu sigo, tá? Quase todos os dias, né? E quando eu vou cumprindo cada etapa, né? Eu vou marcando um cheque aqui, enfim, somente para acompanhar o que eu estou fazendo cada tarefa dessa. Preste atenção. Esse software aqui é um software simples, tá certo? Isso aqui não é para gerenciamento de projeto, não é nada complexo, tá? É só para você acompanhar de forma simples as coisas que você tem para fazer. Então, é claro que existem coisas muito melhores, se você tem aplicativo aí muito, enfim, que gerencia de uma forma muito mais eficiente, né? Mas, enfim, esse daqui é um que eu estou usando no momento e estou achando que está dando certo, tá certo? Então, enfim, é só um exemplo, tá? Você pode procurar vários outros softwares aí no mercado para poder gerenciar notas e gerenciar tarefas e que, enfim, vão ser muito bons também, tá? Isso aqui é só um exemplo.
Enfim, eu tenho tarefa, aí eu tenho aqui dentro do desenvolvimento pessoal uma área minha, enfim, que eu uso para crescer, para adquirir hábitos bons, novos hábitos, tá? Eu tenho essa parte aqui de exposição digital, que é o que eu estou fazendo agora, que é compartilhar, enfim, o que eu sei com as pessoas, enfim, que eu conheço ou não, que eu também pode ser que eu não conheça você. Enfim, eu tenho notas aqui relacionadas a palestras, etc. Eu tenho muitas notas relacionadas ao meu espiritual, tá certo? Que é coisas que eu faço, enfim, relacionadas a Deus, relacionadas à igreja que eu pertenço, aos ministérios que eu exerço lá na igreja, enfim, várias tarefas que eu tenho aqui dentro do espiritual. Eu tenho um operacional, por exemplo, onde eu tenho aqui em relação a minha casa, a compras, né? Então, enfim, tem várias coisas aqui, tá certo? Por exemplo, limpar aqui o meu quintal, tirar o cocô da minha cadela, né? Enfim, molhar algumas plantas aqui, arrumar a cozinha. Eu tenho aqui um checklist diário que é relacionado à minha casa somente, tá? Enfim, coisas aqui que tem que comprar. Enfim, né? Deixa eu até, na verdade, olhar aqui, né? Tá, enfim. Eu tenho também aqui uma parte aqui financeira, onde eu coloco algumas tarefas que eu tenho que fazer em relação ao financeiro, né? Enfim, investimentos futuros que eu vou fazer, né? Eu tenho uma planilha aqui de todos os investimentos, dinheiro que está em cada investimento. Claro que eu não coloquei aqui isso para você, é uma informação pessoal, tá? Eu tenho aqui essa nota que é chamada de importante, onde eu coloco aqui tudo que eu tenho para fazer amanhã, né? Tudo que eu tenho para fazer no dia seguinte, eu coloco aqui, eu listo tudo que eu tenho que fazer, né? Eu tenho uma nota aqui para pagamentos mensais, por exemplo, mas assim, o meu objetivo aqui não é ficar te mostrando isso aqui nesse nível de detalhamento. É só te mostrar que existe esse software que você pode se organizar, tá? Organizar tudo que você tem para fazer, né? Enfim, e ser mais eficiente, ser mais objetivo, tá? Esse programa aqui, ele tem várias coisas bem legais. Por exemplo, essas notas aqui que eu estou te mostrando, por exemplo, essa nota minha de gerenciamento da casa, né? Essa nota ela é compartilhada com a minha esposa. Então, ela também tem o Evernote, e lá no Evernote dela, ela também tem essa mesma nota, e tudo que eu edito nessa nota aparece para ela, né? E tudo que ela edita lá aparece para mim, é como se fosse uma nota só. Então isso é bem legal, porque você pode compartilhar notas com outras pessoas e essas notas ficam compartilhadas em tempo real. Tudo que cada uma alterar aparece para todo mundo, né? E o interessante também é que eu estou usando essa versão desktop aqui, instalada no meu computador, mas eu também posso acessar o programa através do navegador web. Então você pode acessar o Evernote de qualquer computador, não precisa ter instalado. Eu também tenho um Evernote instalado no meu celular, então isso para mim que é o principal, né? Eu tenho instalado todos os meus dispositivos eletrônicos, eu tenho instalado o Evernote, e isso que eu estou mostrando para vocês aqui, se eu acessar no meu celular, está tudo lá. Então se eu estou na rua, eu tenho acesso a tudo que está aqui, tudo é sincronizado. Tudo que eu coloco no meu celular aparece aqui, tudo que eu coloco aqui no meu computador aparece lá no meu celular também, então é tudo sincronizado. Essa é a ideia. Se você é uma pessoa mais experiente em tecnologia, né, esse programa você deve conhecer outros programas, né, mais eficientes, mas assim, o que eu estou falando aqui é o básico, tá? É só para quem ainda não tem algumas formas de gerenciar as tarefas. Então, enfim, é só para contribuir com isso mesmo. Algo muito legal também que eu uso bastante é a gravação de áudio, tá? Você tem aqui como gravar, além de escrever as coisas, você também pode gravar um áudio. Eu uso isso pra caramba. Como eu trabalho numa cidade diferente, né? Eu trabalho em outra cidade, então eu fico muito tempo na estrada, eu não fico digitando no computador na estrada, mas quando eu tenho alguma ideia, alguma coisa, eu lembrei que eu tenho alguma coisa para fazer, lembrei de alguma coisa importante, ou enfim, um pensamento que estava passando pela minha cabeça, eu abro o Evernote, né, e gravo um áudio. Aí esse áudio entra automaticamente aqui na nota do Evernote, e esse áudio é compartilhado com todos os dispositivos. Então, quando eu abro o computador, eu tenho aqui todos os áudios que eu gravei
quando eu estava no carro ou quando eu estava em outro lugar. Né? Enfim, isso é uma das coisas que você pode fazer. Né? Então tem sincronização entre todos os dispositivos, você tem como compartilhar nota com outras pessoas, você tem como gravar áudio, que isso para mim é muito legal. Aí você pode ter uma série de coisas, você pode programar lembretes, alarmes. Né? Eu não uso o Evernote como agenda, tá? Isso aqui é só tarefas. Né? É claro que tarefas também estão dentro da agenda, né? Mas assim, a agenda mesmo eu uso o Google Calendar para poder, enfim, ter uma agenda, que lá pelo Google eu tenho um gerenciamento melhor. Então aqui, enfim, é só uma das formas, tá, que você pode usar para poder se organizar, tá certo? Organizar tudo que você tem para fazer. Aí não adianta você ter uma lista gigantesca de coisas para fazer também, essas coisas têm que estar organizadas, né? Então, por isso que é interessante você dividir as áreas da sua vida e dentro de cada área dessa você ter cada nota, né? Aí ao invés de eu ter um documento do Word, por exemplo, com tudo isso anotado, o Evernote aqui eu simplesmente clico e vou automaticamente para a tarefa que eu quero. Né? Por exemplo, aqui eu tenho uma nota dentro de operacional de carro. Né? Então tá aqui, ó, tenho que fazer revisão quando chegar nos 90 mil, estou quase chegando. Então isso aqui está aqui para me lembrar de fazer revisão do meu carro. Se alguma coisa quebrar no meu carro, eu anoto aqui. Né? Então aqui eu tenho uma visão geral de tudo que está acontecendo na minha vida, todas as áreas, tudo que tem para fazer. Né? Então, para eu não deixar nada pendente, né? Enfim, não esquecer das coisas. Não adianta eu contar com a minha cabeça para lembrar, que eu não vou lembrar de tudo. Né? Então, eu tenho que anotar tudo, tá certo? É claro que isso daqui não é a única coisa que eu faço para me organizar. Eu tenho uma série de outras ferramentas, uma série de outras questões, e isso aqui é só uma delas que eu uso em conjunto com muitas outras. Tá? Então, enfim, é só para enfim, deixar aqui um exemplo aqui de como que algumas pessoas me perguntam, mas como é que você gerencia as suas tarefas? Aqui, como que eu gerencio as minhas tarefas. Então, isso aqui é só superficial. As notas que estão aqui, algumas eu retirei um monte de coisa, obviamente, para, enfim, você também não ver coisas de item também muito pessoal, tá? Mas por alto é assim que eu faço para gerenciar, tá? A minha vida e todas as minhas tarefas. Aí, só para frisar, aqui não tem conteúdo. Por exemplo, dentro aqui de profissional, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui eu sou professor, então né, eu dou aula, eu gerencio alguns projetos e faço algumas coisas relacionadas a isso. Né? Então aqui eu tenho, é claro que eu tirei, né? Mas aqui eu tenho um checklist, por exemplo, de coisas que eu tenho a fazer na aula, eu tenho um acompanhamento de cada turma que não está preenchido, que eu tirei. Tá? Mas basicamente a minha estrutura é essa. Eu tenho tarefas urgentes que eu tenho a fazer, algumas questões de certificado, enfim, gerenciamento de projetos, né? Então eu tenho o profissional. Aí o que eu quero dizer na verdade é o seguinte: por exemplo, eu dou aula de segurança da informação. Aqui dentro do Evernote não vai entrar conteúdo de segurança da informação, né? Conteúdo de livros, assim, um conteúdo teórico das minhas aulas, obviamente. Né? Para isso tem livros, tem apostilas. Né? Aqui é só coisas que tem a fazer, tá? Não tem conteúdo, tá? Não tem coisas que eu sei. Por exemplo, toda vez que eu leio um livro, eu faço anotações desse livro. Eu tenho um resumo de cada livro que eu já li. Tá? De todos os livros que eu leio, eu faço um resumo, eu resumo o livro. O conteúdo desse resumo não está aqui no Evernote, tá? Porque isso é um conteúdo, é coisa teórica, não é coisa prática. O Evernote eu uso só para coisas a fazer, tá? Coisas práticas do dia a dia, né? Não, enfim, as anotações, tá certo? Aqui, por exemplo, dentro de relacionamentos, por exemplo, eu tenho aqui eu anoto aqui tudo que eu tenho para fazer em relação aos meus amigos, né? Eu tenho um favor para fazer um amigo, alguma coisa assim. Eu chego aqui dentro de amigo e coloco uma lista de tudo que eu tenho para fazer em relação às pessoas que estão próximas, em relação aos meus pais, em relação à minha esposa, que é a Jéssica. É claro que está tudo em branco aqui, porque são coisas específicas de outras pessoas. Então eu tirei, né, para você não ver aqui coisas, enfim, pessoais, tanto minha como de outras pessoas. Mas aqui dentro de amigos, por exemplo, eu tenho uma lista de coisas que eu estou fazendo, enfim, para ajudar algum amigo ou alguma coisa assim, tá? Esse network aqui
eu coloco aqui para poder, enfim, estar aprendendo com os meus amigos, estar aprendendo com as pessoas que estão à minha volta. Então aqui dentro eu coloco algumas coisas relacionadas a isso, tá? Enfim, para estar aprendendo com as pessoas que estão à minha volta. Então fica aqui, tá? Não vou alongar mais não. Como que eu gerencio, tá certo? Eu espero enfim, que isso tenha te ajudado de alguma forma, que tenha te dado pelo menos, né? Se quem não tem nenhum gerenciamento de tarefa, para pelo menos você ter uma noção, tá? De como começar, simplesmente isso. Em relação aqui, só um comentário, aqui em rotina, por exemplo, né? Tem um aplicativo que um amigo meu me indicou ultimamente, até na verdade, acho que foi na semana passada, que é um aplicativo bem interessante. Esse aplicativo aqui, ó, Loop, tá? Acompanhador de hábitos. O que eu fiz foi, enfim, você instala aí, tá? Esse aplicativo é para você colocar tudo aquilo que você tem de hábito a adquirir, aquilo que você tem que fazer, enfim, durante o dia, e quando você faz aquela coisa, você vai e marca aqui um cheque, tá? Parecido com isso que está aqui, certo? Por exemplo, isso aqui é minha rotina diária, tá? Então, por exemplo, eu fiz a minha leitura do dia, então eu marco aqui, né? Só que aqui, assim, aqui no Evernote é algo enfim, muito simples para isso. Porque se, por exemplo, eu estou deixando de fazer alguma tarefa, tá? Estou deixando de atender algum ponto desse aqui, por exemplo, a semana toda eu não li. Aqui eu não tenho estatísticas de tudo aquilo que eu estou fazendo, estou deixando de fazer, né? Agora, já com um aplicativozinho desse, você cadastra ali os seus hábitos, aquilo que você tem que fazer, e aí você acompanha durante a semana, né? Quais que você está fazendo mais, quais que você está fazendo menos, qual hábito que você não fez nada durante a semana, ele te dá estatísticas daquilo que você tem que melhorar. Aí é algo mais interessante, tá? Para hábito, para rotina, coisas que você tem que fazer no dia a dia, tá? Não é tarefa que você tem que fazer uma vez só, né? Por exemplo, eu vou ao médico amanhã. Isso não é um hábito, né? Enfim, isso não vai entrar aqui. Isso aqui são coisas rotineiras, coisas que você tem que fazer, que você faz, enfim, no dia a dia, né? Por exemplo, eu tento fazer exercício físico todo dia, né? Nem sempre consigo. Eu tento ler bastante todo dia, nem sempre consigo. Aí, aqui com um aplicativozinho desse, eu consigo acompanhar. Poxa, durante a semana eu não li nada, né? Meus indicadores aqui de leitura estão muito baixos, ou os meus indicadores aqui de exercícios físicos estão muito baixos, né? Então eu tenho que melhorar nisso. Então aqui você consegue ter uma métrica muito interessante daquilo que você tem feito durante o dia, enfim, uma métrica em relação aos seus hábitos. É claro que existem muitos outros aplicativos muito mais complexos que esse, tá? Mas esse é um aplicativo interessante para você começar, tá? Tem outros muito mais completos, né? Mas esse aqui é o que está me atendendo no momento e eu gosto de começar do simples e depois eu vou para os mais complexos, tá? Então, fica aí, tá? Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, o vídeo ficou muito maior do que eu queria, né? Enfim, acho que eu queria ter feito um vídeo mais curto, mas enfim, acabei falando demais, mas está aqui, tá certo? A minha contribuição, tá? E eu peço que, se você viu e se fez alguma diferença para você, fala comigo, mostra para mim, conversa comigo, sei lá, seja no Facebook, seja onde for, fala para mim a forma que você faz para se organizar, né? O objetivo meu aqui é tanto ajudar quanto também aprender. Então, se você gerencia a sua vida aí, as suas tarefas de uma forma mais eficiente que a minha, né? Uma parada muito mais interessante, legal, enfim, uns aplicativos, né? Com desempenho melhor, poxa, fala comigo aí, tá? Seja por e-mail, ou pessoalmente, ou no Facebook, tá? Troca ideia comigo aí também, enfim, para eu poder estar aprendendo aí com você, tá certo? Então a ideia é essa, a ideia é eu entregar aqui algumas coisas e também tá à disposição para poder receber também aí o que você tem de coisas a falar aí, para que eu possa melhorar também, beleza? Então fica aí, espero que tenha ajudado de alguma forma aí e até mais.